precisamos até de mais cadeiras, né? Deus nos deu uma palavra tão importante, tão profunda, tão necessária para compartilhar com a igreja, e a gente quer passar aquilo que é bom para o maior número de pessoas possível. E Deus começou a trabalhar no que eu vou estar ministrando hoje ao coração dos irmãos, na viagem, quando eu estava no avião, e ali não tinha o que fazer, eu entrei na presença de Deus, e Deus começou a falar comigo dentro desse texto que nós já falamos a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e hoje nós vamos fechar. Então Deus nos deu assim uma palavra muito transformadora, né, para compartilhar com a igreja. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16, 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. Se Deus me capacitar para entregar tudo aquilo que Ele me passou, e você abrir o seu coração para receber, nós vamos sair daqui transformados nessa noite. Amém, igreja? Amém. Nós vamos sair daqui diferentes de como nós viemos para cá. Nós vamos sair daqui muito mais crentes, muito mais fortalecidos na fé. Eu creio, né? Eu creio no que eu estou dizendo para os irmãos, porque eu sei daquilo que Deus tem nos entregado nessa noite. Mateus 16, capítulo 16, versículo 18 e 19. Então eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas, o que eu vou estar lendo aqui agora, acerca da palavra do nosso Deus. Diz assim, Jesus falando com Pedro: e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, igreja? Queridos, esse diálogo de Pedro com Jesus foi um diálogo marcante. Para nós aqui hoje falarmos que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é ungido, é um conhecimento corriqueiro, porque todos nós já temos esse conhecimento. Para nós é um conhecimento elementar, mas naquela época em que as pessoas olhavam para Jesus e diziam: quem é esse? Quem é esse que multiplica pães e peixes? Quem é esse que cura cegos? Quem é esse que faz aleijado andar? Quem é esse? Será que é Elias? Será que é um dos profetas? Será que é Jeremias? Então as pessoas não tinham assim um entendimento claro de quem Jesus era. E quando Jesus pergunta para os seus discípulos, somente Pedro se levanta com autoridade e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu imagino, irmãos, que ele levanta com autoridade e declara essa verdade, e Jesus olha para ele: Pedro, não foi carne que te revelou isso, não foi o sangue, foi meu Pai que estás no céu. E eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, que não é você, porque o seu nome, Pedro, significa pedra, pedregulho, mas a pedra sobre a qual estou falando é esse entendimento que está no teu coração, esse entendimento sobre quem eu sou, a minha identidade como Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Queridos, quando Deus me deu essa palavra sobre as chaves do reino, eu entendi claramente que o Senhor queria, irmãos, trabalhar no nosso coração como igreja, para nos libertar de um conceito, de um cristianismo utilitário, aonde a gente se acostumou a se apresentar diante de Deus, a buscar a Deus, mas pensando em nós, pensando nas nossas necessidades, pensando nos nossos interesses, pensando nas nossas vaidades. Ou seja, estou buscando a Deus, mas com as motivações erradas. Estou buscando a Deus, estou na igreja, eu até dou dízimo, até venho, eu oro, eu canto, mas
o centro das minhas atenções sou eu. É uma busca por Deus, mas o centro da minha busca sou eu, é a minha vida, é o que eu quero, é o que eu desejo. E quando o Senhor me falou sobre a mensagem, o estudo, a revelação desse texto, Ele me mostrou que Ele quer nos libertar de um cristianismo assim e nos levar a um cristianismo, irmãos, que nos transforme de dentro para fora, em prol do nosso aperfeiçoamento, em prol do nosso crescimento, em prol do nosso amadurecimento espiritual, aonde a maturidade cristã está em Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente viva um cristianismo onde a gente cresça, onde a gente amadureça, um cristianismo que nos leve a entender que a nossa prosperidade material e pessoal é consequência da prosperidade do reino de Deus em nossas vidas, é consequência da prosperidade do reino de Deus nas nossas vidas, porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é consequência, né? As demais coisas que a gente corre tanto atrás delas, a gente corre tanto atrás de prosperidade financeira, a gente corre tanto atrás de cura, a gente corre tanto atrás de soluções para os nossos problemas, e eu quero dizer para você nessa noite: Deus quer te dar prosperidade, amém? Deus quer te dar cura, Deus quer te dar solução para os seus problemas, mas quando é que Ele vai te dar isso? Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quando você priorizar o reino de Deus, quando você colocar o reino de Deus na sua vida em primeiro lugar, porque o Senhor Ele vem trazer para nós, irmãos, um cristianismo de empoderamento espiritual, não só um cristianismo que nos leve a entender que a nossa prosperidade é consequência da prosperidade do reino, não só um cristianismo que nos faça crescer, amadurecer, mas um cristianismo que nos empodere, que nos dê empoderamento espiritual, para que nós possamos transformar o contingente de vidas humanas que está à nossa volta, para que nós possamos transformar a maneira dessas pessoas pensarem, a maneira dessas pessoas viverem. Irmãos, eu vejo assim, quando o Senhor fala de reino, Ele está dizendo assim: o meu evangelho não é um evangelho apenas da salvação da alma, onde a pessoa me aceita, o meu sangue a purifica, e ela é transportada para o céu, e o seu nome é escrito no livro da vida. O meu evangelho também é o evangelho do reino, aonde eu não só permito você entrar no reino, mas eu trago o reino de Deus na sua vida, para que esse reino se manifeste na terra também. Irmãos, o evangelho de Cristo é o evangelho do reino de Deus, amém? E eu quero dizer uma coisa para você: todo reino tem um soberano. O soberano do reino de Deus é Deus. Todo reino tem uma constituição, amém, irmãos? E a constituição do reino de Deus é a sua palavra. Todo reino tem súditos. Os súditos do reino de Deus são aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, e estes que foram salvos têm a missão de trazer, de implantar o reino de Deus na terra. Irmãos, vamos pensar aqui um pouco sobre história. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Levanta a mão aí. Alexandre o Grande. Irmãos, Alexandre o Grande, ele foi um dos maiores imperadores que passou pela face da terra. Com 18 anos de idade, ele começou a sua caminhada para conquistar o mundo, e com 30 anos de idade, ele já havia conquistado todo o mundo da época. De 18 a 30 anos, passaram 12 anos. Alexandre o Grande, ele realizou grandes feitos de conquista, mas a grandiosidade das suas conquistas não está na dimensão de territórios que ele conquistou, mas na mudança e na transformação da mentalidade dos povos que ele conquistou. Porque, irmãos, o que Alexandre o Grande fazia quando ele conquistava outras nações? Além de ele levar um império poderoso, ele levava com ele políticos, juízes, sacerdotes, filósofos, professores, generais de guerra. Essas pessoas eram conhecidas como pessoas notáveis. E sabe como é que essas pessoas eram chamadas por Alexandre o Grande? Apóstolos. A palavra apóstolo, ela tem a sua origem no termo grego de apóstolos,
que significa aquele que é enviado para representar a autoridade daquele que o envia, para representar a autoridade, a pessoa, o legado, o reino e os valores do reino que ele representa. Então aquelas pessoas, filósofos, políticos, juízes, sacerdotes, eles iam e quando eles dominavam uma nação, esses homens iam e começavam a aculturar a mente do povo conquistado, de modo que a cultura grega começava a predominar na mente, no coração e no estilo de vida dos povos que eram conquistados. Alexandre o Grande, ele começou a aculturar, a helenizar, irmãos, a disseminar a cultura grega em todo o mundo que ele conquistou. E isso foi tão forte que na época de Jesus, todos os judeus, das crianças de 12 anos para cima, todos falavam grego koiné. O grego koiné era a língua universal da época, ou seja, o romano falava grego, o judeu falava grego, o asiático falava, todos falavam gregos. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele implantou um sistema de doutrinação, ele implantou um sistema de educação, que fazia com que aquelas pessoas que eram dominadas por ele, adquirissem o estilo de vida que o seu reino tinha. Quando Jesus chama Pedro e diz, te daria as chaves do reino, Pedro, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu chamei você, eu chamei todos os outros apóstolos, para que vocês vão ao mundo, não apenas para falar do evangelho que tira do inferno e leva para o céu. Eu estou enviando vocês como apóstolos, para que vocês mudem a mentalidade de todos que foram conquistados pelo meu evangelho, para que o meu estilo de vida, o estilo de vida do céu, ele comece a ser vivido na terra, para que o estilo de vida que é vivido na glória, o estilo de vida que é vivido no céu, ele comece a ser disseminado, proclamado e vivido também aqui na terra. E para isso, o Senhor deu chaves. E o que são chaves, pastor? O que são as chaves do reino dos céus? As chaves do reino dos céus, irmãos, são posturas de fé e de obediência à palavra de Deus em Cristo, que faz com que a gente consiga abrir o céu e manifestar aquilo que está no céu aqui na terra. E aí então eu vou dar uma recapituladinha assim, naquilo que eu falei durante a semana. O reino dos céus é um reino de poder. Amém, irmãos? Vou repetir, o reino dos céus é um reino de poder. Amém? Se esse reino tem poder, como é que a gente traz? Qual é a chave que a gente usa para trazer o poder do reino dos céus à terra? A oração. Quando você usa a chave da oração, quando você entra em fé em Cristo e através de Cristo, na presença de Deus, você entra com a chave da oração, você aciona o poder do reino dos céus e começa a mover esse poder sobre a terra. Se você olhar na Bíblia, você vai ver inúmeros momentos em que pessoas oraram e o poder de Deus se manifestou porque elas oraram. Ou seja, Jesus mesmo orou lá no Getsemane, quando ele precisava ir para a cruz, ele precisava vencer o mal que estava na carne. Irmãos, embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele estava num corpo de carne. Embora ele não tivesse pecado, mas a carne lutava contra o Espírito. E ele precisou orar para que a carne fosse submetida à vontade do Espírito. Ou seja, quando a gente ora, a gente vence o mal externo que nos cerca, mas a gente também vence o mal que muitas vezes está na nossa carne, querendo nos levar a não fazer o que Deus quer. Então a oração, ela abre o reino dos céus e traz o poder do reino sobre a sua vida, ou no entorno da sua vida. Mas o reino dos céus também não é um reino só de poder, é um reino de vida. É um reino onde a glória de Deus se manifesta como resposta a atitudes de adoração, a atitudes de gratidão. Então, quando Deus é louvado, quando Deus é adorado, o coração dele se regozija. O coração de Deus se alegra quando ele é louvado, quando ele é adorado, porque no meio dos louvores Deus habita. Deus habita no meio dos louvores. Então, quando o ministério de louvor louva e entra na presença de Deus e declara que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, e quando a gente agradece, o coração de Deus se enche de prazer. Irmãos, no céu Deus é adorado. Amém? Porque quando o Senhor Jesus disse a Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, esse texto tem uma conexão com a oração que Jesus
fez ensinando os discípulos a orar, aonde ele diz assim: Pai nosso, que estais, aonde? No céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita sua vontade, assim na terra como é no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Em outras palavras, eu estava dizendo assim: o que acontece no céu tem que acontecer aqui. O que se manifesta lá tem que se manifestar aqui. Só que o comando está na mão de vocês. Amém, irmãos? O comando, a chave que liga, que aciona as coisas, está na sua mão e na minha. Porque Jesus não disse assim: tudo que eu ligar, Ele está dizendo tudo que você ligar. Ou seja, tem que começar em você, tem que começar na sua atitude. Então, irmãos, quando nós agradecemos a Deus aqui na terra, aquela atmosfera de louvor a Deus que está acontecendo no céu, ela desce aqui. Se a gente está passando por um momento de luta, como Paulo e Silas estavam passando na cadeia, e eles estavam louvando a Deus e agradecendo a Deus no meio da dor, aquele regozijo do coração de Deus se manifesta ali, trazendo libertação, livramento, quebrando cadeias, só porque Deus está sendo louvado, só porque Deus está sendo engrandecido, só porque Ele está recebendo gratidão. Então, quando você é grato, você traz a atmosfera do reino de Deus onde você está. Josafá precisava de uma vitória. Deus falou para ele: manda os levitas me louvarem. Quando os levitas saíram para louvar, o que aconteceu? Deus venceu a batalha por eles. Eles não precisaram nem pegar na espada, porque a arma foi o louvor. Quando você louva, quando você agradece, Deus trabalha para te abençoar. O céu se abre e Deus vem ao encontro da tua vida para te dar o que você precisa. Amém? Falamos também da chave do propósito, que nós vamos falar daqui a pouco, porque a chave do propósito, eu vou começar a palavra de hoje com ela. Falamos da chave da fé, que é a chave das possibilidades. Tudo é possível aquele que crê. Não existe impossibilidades para a fé. O que não é possível a você e a mim, pelos nossos poderes e pelos nossos recursos, é plenamente possível a Deus mediante a nossa fé. Por isso que tem gente desenganada no hospital, que o médico fala, vai morrer, aí de repente a pessoa ora, a igreja ora, a pessoa não morre, ela volta para casa. Aí os médicos falam, não sei o que aconteceu. Aí a gente fala, eu sei, Deus aconteceu, Deus agiu, Deus operou, né? É que nem aquele rapaz que ia morrer de Covid lá atrás, e a igreja orou, e Deus o levantou, né? Ali na Unimed, né? Eu não lembro o nome do rapaz, mas eu lembro que todo mundo orou por ele. O pessoal já estava dizendo que ele estava morto, mas Deus o levantou pelo poder da fé. Tudo é possível que crê. Então use a chave da fé. E na sexta-feira nós falamos sobre a chave do perdão. E essa chave, irmãos, eu gostaria que os irmãos depois dessem uma olhada de uma maneira especial nessa chave, a chave do perdão, porque essa chave, de todas que eu mencionei, é a única que reabre a porta da salvação, que você mesmo fecha, quando você guarda mágoa de outras pessoas, quando você não perdoa, porque Jesus diz, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 15, se você não perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai também não perdoará as suas ofensas. Em outras palavras, quando você, por mágoa, por ressentimento, você não perdoa, você fecha a porta da salvação. Quando você perdoa, você reabre a porta da salvação para você mesmo. Então essa chave você tem que usar quando? Todas as vezes que alguém te ferir, todas as vezes que alguém te magoar, todas as vezes que alguém pisar no seu calo, a chave do perdão você tem que usar. E nessa noite eu quero começar, eu vou falar sobre a chave da fidelidade, mas antes de falar sobre a chave da fidelidade, eu quero falar sobre a chave do propósito, que foi uma das chaves que a gente falou durante a semana, mas ela precisa ser hoje ensinada a toda a igreja. Irmãos, não há nada
mais eficaz, mais eficiente para alinhar o nosso coração com o coração de Deus do que os propósitos do reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de constituição, é um reino de regras, de princípios, de valores, de propósitos. O propósito é o destino final de um objetivo que precisa ser alcançado. E eu dei um exemplo na quarta-feira, e eu disse assim: imagina que você entra num transatlântico, um navio, com destino a Miami. Quem gostaria de entrar num transatlântico com destino a Miami? Levanta a mão aí. Quem quer viajar, né? E aí você entra naquele transatlântico com destino a Miami, e aí você começa a desfrutar das refeições, dos jantares, dos almoços deliciosos que tem naquele navio, dos entretenimentos que tem ali, enfim, você começa a desfrutar de tudo aquilo. Só que se você não chegar em Miami, você alcançou o propósito? Embora você esteja aproveitando a viagem e tudo, se não chegar em Miami, você alcançou o propósito? Não, porque o propósito é chegar em Miami. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Preciso saber se vocês estão me ouvindo, por isso eu pergunto, né? Eu sou muito didático, eu quero saber se as pessoas estão ouvindo o que eu estou falando. Então, se você não chega em Miami, o propósito não foi alcançado, porque o objetivo final é esse, é te levar para lá. Só que tem um percurso a ser percorrido. Nesse percurso, de repente, surgem as tempestades. No mar tem tempestade, irmãos? E é feio, hein? Eu já vi por televisão. Parece que aquelas ondas vêm e querem engolir, né, o navio, a embarcação. Eu particularmente não gosto, né, de pensar em estar num navio no meio de uma tempestade. Tempestades são situações que você não tem controle. Elas estão fora do controle das suas mãos, mas elas acontecem. Independente do que você quer ou do que você não quer, elas acontecem. E muitas vezes as tempestades, elas vêm para interferir no percurso e no progresso do navio que está te levando. E eu digo para você, querido, nós temos um propósito em Deus, e esse propósito final se resume em duas situações: a restauração da condição original que nós tínhamos antes de pecar. Qual é o propósito de Deus? Nos levar à condição original, quando o homem não tinha pecado, para estarmos com Ele. E o segundo propósito é vivermos eternamente com Ele. Para isso, Ele derramou o sangue de Jesus, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e pudéssemos sonhar com esse propósito. Só que no caminho tem tempestades, tem lutas, que representam o quê? Os momentos de sofrimento, de dor, de dificuldade, que nós passamos na vida, e que não estão no poder das nossas mãos. Essas situações acontecem, às vezes vem uma doença, às vezes vem uma enfermidade, às vezes vem uma perda, às vezes vem uma dificuldade financeira, que atinge a tua vida, mas você tem que passar por aquilo. Você não pode perder a visão do propósito, porque você está passando por uma tempestade. Amém, igreja? Você não pode perder a visão do propósito, do alvo, porque a tempestade veio. Então você tem que entender que às vezes as situações vão acontecer no caminho do seu trajeto para tentar tirar a tua alegria de estar naquela embarcação que tem como objetivo te levar para um destino final, aonde você vai chegar, e ali tudo que precisa acontecer na sua vida vai acontecer. Mas também, irmãos, numa embarcação existe aquela situação em que, se de repente passa um outro navio, e aí eu decido pular de um navio para o outro, eu vou viver o propósito final, que era ir para Miami. Se eu entrar no outro navio que vai para o Japão, por exemplo, eu vou, irmãos? Não, porque eu decidi mudar o rumo da minha vida, mudar o curso das coisas. E eu quero dizer para você, querido, você na vida cristã, você será tentado a tomar decisões que podem mudar o rumo da sua vida, que podem te tirar do caminho, que podem te afastar, vamos dizer assim, do planejamento que Deus fez de te levar a um destino final que Ele preparou para você. Aí cabe a nós vigiar o nosso coração e permanecer firme no barco da salvação. Amém, irmãos? Porque nós vamos chegar num lugar onde Deus vai estar esperando por nós.
mas a gente tem que vencer as tempestades, a gente tem que vencer os problemas, a gente tem que vencer a si próprio. E na vida cristã nós temos 3 categorias de propósito, que a palavra de Deus nos revela. 3 categorias de propósito: propósito de ação, propósito de construção e propósito de identificação. Quando a gente fala de propósito de ação, ação significa fazer. Quando o Senhor nos diz na sua palavra assim: vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo que nós somos um povo que Ele escolheu, lavou, remiu para anunciar. Nós temos que anunciar. Quando a palavra de Deus diz: ide pregai o evangelho a todas as nações, isso é fazer, irmãos? Sim ou não? É um propósito de fazer. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos cuidar do órfão e da viúva na sua necessidade, que nós temos, irmãos, que ajudar aqueles que estão caídos, isso é fazer ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então a igreja tem que fazer. Existem muitas coisas que Deus espera que nós façamos. São propósitos de ação na nossa vida: pregar o evangelho, discipular, ensinar, cuidar dos necessitados, cuidar do órfão, cuidar da viúva nas suas necessidades. Tudo isso a igreja deve fazer. E à medida que nós vamos fazendo essas coisas, nós começamos a entender quem nós somos em relação à nossa vocação, em relação ao nosso chamado, né? Porque o Senhor chamou alguns para evangelizar, outros para ensinar, outros para desenvolver um dom profético, outros para serem pastores, outros para serem apóstolos. Enfim, qual é o seu chamado? Você está envolvido com aquilo que Deus quer que você faça em relação à sua vocação espiritual? Então uma pergunta que você tem que responder para você mesmo: eu estou fazendo o que Deus quer dentro daquilo que Ele me capacitou? E em relação a isso, irmãos, não é somente os nossos dons vocacionais ou espirituais, mas também os nossos dons naturais, né? Eu vou citar o exemplo do irmão Ricardo, né, que trabalha na construção civil. Ele está usando o dom natural dele para ajudar uma família. Sim ou não, irmão? Ele se levantou para estar construindo a casa de um casal lá no Aerorancho, que não tinham condições de arrumar a sua casa. Através dessa ação do irmão Ricardo, o evangelho de Cristo entrou lá, foi pregado, o casal aceitou Jesus e ele está servindo a Deus. Então nós precisamos fazer o que Deus quer que a gente faça, porque Ele nos deu dons, Ele nos deu capacidades para isso. Mas o Senhor também nos deu propósito de construção, e o propósito de construção está relacionado com a nossa unidade. A palavra de Deus diz que eu e você somos membros do corpo de Cristo. Um é mão, outro é pé, outro é braço, mas nós temos que estar unidos. Quando a gente luta pela unidade da igreja, quando a gente luta para estar ao lado do nosso irmão, apesar das nossas diferenças em relação a gosto pessoal, em relação a situações que muitas vezes serviriam para nos afastar um do outro, em relação a problemas de relacionamento, mas a gente passa por cima de tudo isso, para estarmos juntos, lutamos pela unidade da igreja. Nós estamos construindo o corpo de Cristo, como igreja. E quando nós construímos o corpo de Cristo como igreja, nós trazemos a bênção de Deus sobre nós, irmãos. É o que diz o Salmo 133. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, quando a gente luta pela unidade da igreja, a gente está trazendo a bênção sobre a igreja, a gente está trazendo a bênção sobre a nossa vida. Quem quer ser abençoado aí? Lute para estar aqui, lute para ser igreja, lute para estar ao lado do seu irmão, em comunhão, em unidade. Mas o terceiro propósito, irmãos, é o propósito de identificação. Esse propósito, qual é o objetivo desse propósito? Levar nós a alinharmos a nossa vida com a vida de Deus.
nos identificarmos com Deus, sermos um com o Senhor, vivermos o modelo de vida que está alicerçado e estabelecido em Deus. Então, quando a Bíblia diz, lá em João 1, 10 ou 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando você aceitou Jesus, você não se tornou apenas um servo, uma serva, você se tornou filho, filha de Deus. Isso tem a ver com identificação de natureza, porque aquele que nasceu de Deus precisa trazer na sua vida as características daquele que o gerou. Ou seja, o que está em Deus, em termos de princípios, de valores, de visão de vida, precisa estar em você. Por quê? Porque você é filho de Deus. Amém, igreja? Quem é filho de Deus aí? Então você tem que parecer com o papai. Você tem que buscar ser igual àquele que te gerou. Você foi gerado por Deus. E ter uma vida igual ou semelhante à vida de Deus envolve renúncia. Nós temos que abrir mão, irmãos, das obras da carne. Nós temos que renunciar às vontades da carne. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que dizer não ao mundo, para que nós possamos ficar cada dia mais parecidos com o Senhor. Então, quando nós acionamos a chave do propósito, fazendo o que Deus quer que a gente faça, buscando a unidade com a igreja, nos identificando com Deus e buscando ter uma vida semelhante à vida de Deus, o que acontece, irmãos? Nós começamos a ter uma vida mais relevante, uma vida que Deus vai poder usar, uma vida que vai ser mais preparada para fazer a obra de Deus, aonde Deus nos enviar. Mas quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós começamos a ficar distantes do que Deus quer, e aí as nossas orações também começam a ficar frustradas. Por quê? Porque nós não estamos caminhando, buscando em primeiro lugar o que é o reino de Deus e a sua justiça. O que nós dizemos agora há pouco, irmãos? Que em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus, e as demais coisas não serão acrescentadas. Quem entendeu isso, irmãos, em relação ao propósito? Amém. Agora eu quero falar com você sobre a última chave, a chave da fidelidade. Fidelidade, irmãos. Essa chave ela é fundamental, ela é essencial. Às vezes a gente pensa, quando o crente vê o pastor falando de fidelidade, fala assim: o pastor vai falar de dinheiro, de dízimo. Nós vamos falar disso, mas não agora. Fidelidade não é só isso, irmãos. Fidelidade vai muito mais além. Vai muito mais além. Primeiro, o que é fidelidade? Você sabe me dizer o que é fidelidade? Você já parou para pensar o que é fidelidade? Às vezes você sabe como alguém que é fiel age, mas conceituar fidelidade, você já parou para pensar nisso? Fidelidade tem dois conceitos, irmãos: um relacionado ao amor e outro relacionado à justiça. Em relação a amor, fidelidade significa a capacidade de você se manter, a capacidade de você manter a exclusividade do seu amor e da sua dedicação a alguém a quem você propôs amar e se dedicar até o fim. Em relação ao amor, fidelidade é isso. Eu me comprometi com Deus, eu disse que eu amo a Deus, então eu tenho que ficar fiel a este amor até o fim. No sentido jurídico, fidelidade significa a capacidade que a pessoa tem de honrar compromissos assumidos, capacidade de honrar a sua parte no contrato, capacidade de honrar a sua parte na aliança. Isso é fidelidade no sentido de justiça. O que Deus quer de nós em termos de fidelidade, irmãos? Que a gente tenha a capacidade de cumprir a nossa parte no contrato, na aliança que nós temos com Ele, que nós temos a capacidade, irmãos, de amar exclusivamente a Ele e permanecer até o fim nesse amor.
A fidelidade, ela diz para mim e para você: não traia os princípios de Deus na sua vida, não traia as pessoas que Deus colocou para você amar na sua vida, não traia Deus na sua vida, não traia quem você é ou quem você precisa ser em Deus, não traia, porque o que quebra a fidelidade é a traição. Então a fidelidade, irmãos, é isso, e Deus espera isso de nós. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus é fiel. 2 Timóteo 2, 12 e 13. 2 Timóteo 2, 12 e 13. Se você quiser abrir, fique à vontade, mas diz assim: se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, esse texto aqui tem muita gente que entende ele errado. Tem muita gente que diz assim: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, Ele permanece conosco. Não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer o seguinte: se você o negar, Ele também te negará. Se você for infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar que Ele é. Mas se você o negar, Ele também te negará. Não é essa história de eu vou ser infiel e Deus vai permanecer fiel comigo. Não é assim não, irmãos. Então aqui nós vamos começar a trabalhar alguns conceitos que vão mexer um pouquinho na sua cabeça. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus diz que Ele permanece fiel a quem Ele é. Ele permanece fiel à sua essência, Ele permanece fiel à sua pessoa. Mas se você o negar, Ele o negará. Então nós temos que entender, irmãos, que a fidelidade, ela precisa ser mútua. Se Deus é fiel e nós somos filhos de Deus, por isso que eu fiz questão de passar pela chave do propósito, porque nós temos que nos identificar com Ele. Se Deus é fiel e você é filho dele, Ele quer que você seja fiel ou infiel? E aí, irmãos? Se Deus é fiel, você é filho dele, Ele quer que você seja fiel ou infiel? Fiel. Então é aquela história: Deus quer que você seja fiel porque Ele é fiel. Assim como Ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Sejam fiéis, porque eu sou fiel. Em outras palavras, irmãos, Deus, quando você estava no mundo, sem Jesus, você era criatura de Deus, porque Deus criou você à sua imagem e à sua semelhança, mas você era criatura. Quando você aceitou pela graça a salvação, Jesus entrou na sua vida, você deixou de ser criatura e se tornou filho. Você se tornou filho, mudou as coisas. E aí entra aquela situação, irmãos. Deus ama o filho que é fiel e não ama o filho que é infiel. E aí? Filho é filho. Deus ama os dois. Amém, irmãos? Deus ama o filho fiel, Deus ama também o filho infiel, porque os dois são filhos. Eu vou procurar ser bem tranquilo para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. Porém, irmãos, o que acontece? Deus quer que os seus filhos, eles valorizem o princípio da fidelidade, porque como Ele é fiel, e Ele quer que os seus filhos sejam fiéis, Ele precisa então trabalhar no coração dos dois, para que eles valorizem esse princípio na sua vida, porque Deus é um Deus de princípios, o reino de Deus é um reino de princípios, e se nós queremos implantar o reino de Deus na terra, interferirmos, influenciarmos na mentalidade das pessoas, nós temos que viver os princípios do reino, porque não adianta eu falar que eu sou do reino de Deus, mas eu não vivo os princípios do reino de Deus. Aí eu sou uma propaganda enganosa.
Eu sou um crente propaganda enganosa, porque eu estou dizendo, eu sou crente, aí as pessoas vão olhar para mim, para ver se tudo aquilo que um crente tem, está na minha vida, e elas não acham. Então, se eu sou crente, eu tenho que viver como um crente vive, né? Se eu sou crente, eu tenho que ter na minha vida os princípios do reino de Deus, que revelam ao mundo que eu sou crente de verdade, e a fidelidade é uma dessas situações. Então, a fidelidade é um desejo do coração de Deus para as nossas vidas, e a fidelidade, ela é a chave que abre a porta que ninguém fecha. Apocalipse 3:8: eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa palavra, o Senhor, ele transmite, ele libera para a igreja de Filadélfia, lá no Apocalipse, porque essa igreja, ela tinha pouca força, mas ela guardava a palavra e não negava o seu nome. Não negar o nome do Senhor significa ser fiel a Ele. Amém, igreja? Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: porque você guarda a minha palavra e é fiel, diante de você eu abro uma porta que ninguém vai fechar. E mais, eu vou fazer aos judeus, que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás, porque mentem, vou fazer que eles venham, adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim: você que é fiel, eu vou abrir uma porta para você, e essa porta ninguém vai fechar. E mais, eu vou mostrar a todos que estão à sua volta que eu amo a tua vida. Aí eu pergunto para os irmãos: vale a pena ser fiel, irmãos? Quem quer ter uma porta aberta que ninguém fecha? Use a chave da fidelidade. Guarde a palavra. Irmão, guarde a palavra. Seja fiel à palavra. Cumpra o que está na palavra. E não negue o Senhor quando você for tentado a negar o seu compromisso com Ele. Quando é que nós negamos a Cristo nessa terra, irmãos? Quando nós temos a oportunidade de falar a verdade, a gente mente. Sim ou não, irmãos? Quando a gente tem a oportunidade de estender a mão para alguém e a gente não faz. Por quê? Porque a gente está com pressa, porque a gente está com preguiça, porque a gente não está nem aí com aquela pessoa. Quando a gente tem a oportunidade de obedecer a palavra de Deus e a gente prefere desobedecer. Quando a gente fala mal do outro, quando nós deveríamos orar pela vida do outro. Enfim, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos negando o Senhor. Mas todas as vezes que a gente faz o inverso, a gente estende a mão, a gente obedece a palavra, a gente fala a verdade, a gente está confessando o Senhor na nossa vida. Porque você confessa o Senhor não somente com aquilo que você fala, mas com as atitudes que você tem. Porque uma coisa é você falar que é de Jesus, a outra é você demonstrar que é de Jesus pelas atitudes que você pratica. Porque as suas atitudes falam mais que as suas palavras. Quem você é se define muito mais pela maneira como você vive do que propriamente pelo que você fala. Então falar é fácil, viver é mais difícil. Mas nós temos que confessar o nome do Senhor vivendo em fidelidade. Então a fidelidade, ela abre a porta que ninguém fecha. Segundo, a fidelidade, ela nos promove do pouco para o muito. Mateus 25:23. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, irmão, sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Existem promessas na Bíblia que não é para todos os crentes, mas para o crente que é fiel. O texto aqui, irmãos, não está escrito assim: olha, você que está debaixo da graça, eu te tirarei do pouco e te colocarei no muito. Não é isso que está aqui. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a fidelidade, ela tem o poder de te promover, te dar condições melhores e maiores na sua vida financeira,
na sua vida material. Tem gente que nunca sai. Sabe aquela pessoa que está patinando, patina, não sai do lugar. Por quê? Porque não age com fidelidade. A pessoa, ela é boa em várias outras situações, mas quando chega a parte da fidelidade, ela não consegue. E a fidelidade é o que te promove, porque o Senhor, ele tem que cumprir a sua, que irmãos? Palavra. Ele não disse que ele vela para cumprir a sua palavra? Então, se ele disse que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito, e eu quero ser essa pessoa, eu tenho que ser fiel no pouco. Eu tenho que ser fiel no pouco. Irmãos, uma pessoa rica, que com toda a sua riqueza, ela serve a Deus com generosidade, ela serve a Deus com gratidão. Se ela é cristã, ela vai lá e entrega o seu dízimo ao Senhor, ela está se preparando para ser mais rica ainda. Agora, uma pessoa que é pobre financeiramente falando, mas tem o seu salário, o seu ganho, e não é generoso, não é grato para com o Senhor, se é cristão, não devolve o seu dízimo, vai continuar pobre. Os irmãos conseguem entender isso? Não é porque Deus ama mais um e menos o outro, é porque Deus precisa privilegiar o princípio da fidelidade. Então, se nesses dois exemplos aqui, os dois são filhos de Deus, aquele que é fiel, Deus premia, aquele que não é fiel, Deus corrige. Não é que Deus pesa a mão, Deus corrige, para que ele possa ser fiel, para que ele aprenda a ser fiel. Porque se Deus é fiel, Ele quer que nós sejamos, que irmãos? Fiéis. Por que eu estou trazendo essa palavra para vocês aqui, irmãos? Porque nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque Deus quer que você seja próspero. Deus não quer que você seja uma pessoa endividada. Amém? Amém, igreja? Deus não quer que você fique patinando na vida. Deus não quer que você fique ali, marcando passo, e não evolui, não sai, não avança. Então essa palavra, ela não vem para te confrontar, ela vem para te levantar, vem para te mostrar aonde muitas vezes está pegando para o teu lado a situação, e você ter a oportunidade, a humildade de ajustar isso com o Senhor, de ajustar as coisas com Deus. Porque se você não for fiel no pouco, Deus não vai te colocar sobre o muito. Por quê? Porque Ele tem que cumprir a sua palavra, Ele tem que fazer conforme Ele disse. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, eu vi o fulano lá que não é tão fiel. Misericórdia. Às vezes a pessoa está ali recebendo, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, irmão. Ele não vai deixar você sucumbir. Mas só que você vai ser aquela pessoa que está sempre precisando da misericórdia de Deus para não sucumbir. Por quê? Porque você não está exercendo a chave da fidelidade. Porque se você for fiel, Deus te prospera. Se você for fiel, Deus te tira do pouco e Ele vai te colocando no muito. Ele vai abrindo portas para você, Ele vai te dando condições. Então o princípio da fidelidade, ele é muito sério, ele é muito importante, é uma chave para a prosperidade na nossa vida. A fidelidade nos torna agradáveis ao Rei, ao ponto dele procurar estar conosco. Salmo 101, versículo 6 diz assim: porque eu procuro os fiéis da terra, para com eles estar, porque aquele que é reto, ou aquele que tem retidão, esse me servirá. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: eu quero estar com aqueles que são fiéis, eu tenho prazer na fidelidade, eu quero estar com essas pessoas. Então, irmãos, Deus procura, o Senhor procura os fiéis para estar com eles. E eu pergunto para você: você quer estar com Deus? Quem quer ser procurado por Deus? Seja fiel. Seja fiel. Comece a desenvolver fidelidade, na sua vida. Fidelidade, irmãos, ela representa para nós, falando no aspecto financeiro, ela representa a nossa gratidão pelas bênçãos recebidas e o nosso compromisso com o sustento do reino dos céus. E existem promessas do Senhor para aqueles que são fiéis na sua vida financeira.
Abra a sua Bíblia para Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. O que diz aí, irmãos? Alguém achou? Está lá em cima, olha lá. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. O que vai acontecer no 10? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se encherão com fartura os teus celeiros, e assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Em outras palavras, irmãos, o Senhor está dizendo para mim: seja fiel, invista no meu reino, eu invisto no teu reino. Invista no meu reino, que eu invisto no seu. Então, irmãos, eu estava lendo uma reportagem sobre os judeus. Não tem judeu pobre, irmãos. Eu fiquei impressionado. Existem 7 princípios que os judeus são fiéis, eles não abrem mão. Eles são hoje uma das nações mais bem-aventuradas da terra. São 16 milhões de judeus no mundo inteiro, ou seja, uma quantidade muito pequena, mas eles são extremamente prósperos. Embora não estejam debaixo da graça porque não reconhecem Jesus como Messias, eles cumprem os princípios da palavra de Deus com fidelidade, irmãos, uma fidelidade invejável. E em todos esses 7 princípios que eles executam, todos têm lá um versículo, ou que está no Pentateuco, ou que está na Torá, ou que está no livro de Provérbios. Está lá, a palavra de Deus está lá. E desde 1901 até agora, quando surgiu o prêmio Nobel, 104 judeus foram premiados. Você sabe o que é isso? 104 já receberam o prêmio Nobel. Hoje tem mais árvores lá do que tinha no início do século passado, porque onde eles põem a mão, eles prosperam. Mas aí você vai analisar como eles agem em relação à palavra. Irmãos, um dos princípios que eles executam é: um judeu nunca pode gastar mais do que ganha. Não gasta. Jamais um judeu gasta mais do que ganha. E isso é ensinado às crianças desde os 12 anos de idade. Não tem analfabetismo em Israel. Não tem. E eles dividem o salário deles da seguinte forma: 1/3 é para sustento da família, 1/3 é para guardar, e 1/3 é para destinar à obra de Deus e às entidades filantrópicas. Ou seja, eles dividem em 3 partes. Das 3 partes eles só gastam uma parte. Uma parte. É assim que eles trabalham. Um princípio deles é: faça tudo com excelência. O primeiro princípio: eles procuram excelência em tudo, porque eles entendem que Deus é o Deus das excelências. E se Deus é a excelência das excelências, eles precisam ser excelentes naquilo que eles fazem. Então eles fazem tudo com excelência. O segundo princípio deles: coração ensinável e aberto para receber conselhos. Todas as crianças, irmãos, são ensinadas pelos pais e na escola, dentro dos padrões da lei, né, e do regime, tanto da Torá como do Pentateuco. E não só aprendem a entender Deus pela lei, mas entendem de todas as ciências, assim de uma maneira muito profunda. Então o ensino para eles é fundamental. Terceiro, mente criativa. Eles têm um lema assim: se Deus criou o mundo, se Deus é o criador do mundo, aquele que serve a Deus deve ser criador do mundo. Nós precisamos criar, nós não podemos ser acomodados. E aí vem os outros princípios: nunca gaste mais do que você ganha, e
sempre reserve um terço para investir nos outros e para guardar. Não falta, irmãos, não falta. E isso tudo fundamentado em princípios bíblicos. Agora a gente tem que dar 10% para Deus e não consegue. Irmãos, aí a gente começa a viver o dilema de que nunca tem dinheiro, de que nunca sobra, de que nunca é suficiente. Irmãos, nós temos que dar a volta por cima. Se tem gente que consegue viver com um terço, por que que nós não conseguimos viver com 90% do que Deus coloca nas nossas mãos? Alguma coisa está errada aí. Então eu falo isso para você avaliar isso no seu coração, porque eu disse para você no início: Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você tenha dinheiro no bolso, Deus não quer que você fique endividado, porque a sua prosperidade, querido, vai repercutir na prosperidade da igreja. Porque se você for próspero, a igreja prospera com você. Então Deus não tem interesse em crente que fique com a vida toda enroscada, endividada, que não tem dinheiro. Não, irmãos, Deus quer a sua prosperidade, Deus quer que você viva bem, Deus quer que você tenha uma vida equilibrada. Não estou trazendo aquela mensagem da Universal, que você tem que ter 5 carros, uma empresa, não. Mas você tem que ter uma vida equilibrada, sim, em nome de Jesus. E eu digo para você, é possível. Amém, igreja? É possível. Não estou aqui para apontar o dedo para você, não, você é dizimista, você não é, não. Eu estou aqui com a intenção de te ajudar a entender que Deus quer que você prospere, mas para isso você tem que usar a chave da fidelidade. E todas as vezes, irmãos, quando nós temos essa dificuldade com relação à fidelidade financeira, que a gente deixa de dar o dízimo por um tempo, é difícil voltar. E quando você quer voltar, parece que vem problemas, dificuldades para você não conseguir. Então eu digo para você, seja persistente, faça um propósito com Deus, coloque isso diante de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai honrar a sua vida. Malaquias 3,10 diz assim: trazei todos os dízimos a casa, depois o que, irmãos? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir o que? As janelas dos céus, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por amor de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: seja fiel e faça prova de mim. Faça prova de mim. Aí eu pergunto para os irmãos: Deus mente, irmãos? Deus não mente. Nós é que temos dificuldade de confiar. Nós é que temos dificuldade de confiar no Senhor. Deus não mente, Ele não vai mentir para você. Se você for fiel, Ele vai cumprir a sua palavra na sua vida e vai te abençoar em nome de Jesus. O problema é que a gente vacila na nossa fé. Então, querido, nessa noite, coloca o firme propósito no seu coração. Se você hoje está nessa situação em que você não tem conseguido ser fiel a Deus, diga: Senhor, eu vou ser, em nome de Jesus, porque eu quero ser mais próspero, eu quero ser mais próspera, eu quero ter dinheiro para poder ajudar, para poder servir mais no teu reino, para poder ajudar outras pessoas. Deus quer que você tenha dinheiro não só para que você seja próspero, mas para que você possa ajudar outras pessoas. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios 4, 28. Na minha versão está assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Mas como que você vai ter o que repartir se você não tem? Então veja bem, Deus quer que você tenha, é da vontade de Deus que você tenha,
que você possa repartir. Hoje nós estamos repartindo. Quando você traz um item alimentício para ajudar alguém, você está pegando do que é seu e está investindo na vida de outra pessoa. Então você está cumprindo este propósito. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos fiéis para guardar o nosso coração da idolatria ao dinheiro e consequentemente da avareza e da cobiça. Muitas vezes o que acontece? A pessoa ela não consegue ser fiel a Deus financeiramente e às vezes a preocupação dela é sofrer com isso. O problema não é esse, irmãos. O problema é você perder o seu coração. O problema é a perda no espiritual. É você perder o seu coração no sentido de começar a adorar o dinheiro ao invés de estar adorando a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 24. Estou caminhando para o fim. Mateus 6, 24. O que está escrito em Mateus 6, 24, irmãos? Muito bem. Os irmãos sabem o que significa essa palavra mamon? Dinheiro. Irmão Jorge, tem Bíblias que já tem a tradução dinheiro. Os irmãos conseguem entender o que Deus está falando conosco hoje? O dinheiro pode ser um Deus na nossa vida, irmãos. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o dinheiro. Então quando você tem lá o seu dinheiro, o dinheiro que Deus coloca na sua mão, e você tem a oportunidade de cooperar com o reino de Deus, devolvendo o dízimo e não faz, naquele momento você está demonstrando um compromisso maior seu com o dinheiro do que com Deus. Nesse momento você está caindo aqui, você está agradando um Senhor, mas está desagradando a outro. Então essas questões, elas interferem no bem-estar da nossa vida, interferem na nossa prosperidade, interferem na realização dos nossos sonhos. Às vezes está tudo travado na nossa vida. Por quê? Porque a nossa fidelidade está travada, porque não estamos conseguindo ser fiéis a Deus, porque o nosso coração está apegado demais no dinheiro. O dinheiro tem um peso muito grande na minha vida. Sabe aquela pessoa que quando você conversa com ela, fala só dinheiro, 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 dinheiro? O que vai acontecendo? Você vai perdendo a sua adoração e a sua dependência de Deus, e você vai concentrando, sem você perceber, a sua adoração e a sua dependência no dinheiro, e aí você começa a fracassar, você começa a decair da fé, as suas orações começam a não ser respondidas, você começa a ficar frustrado com muitas coisas que acontecem na sua vida. Por quê? Porque você está fora do propósito. Então, quando a gente alinha a nossa vida com o propósito, tudo flui, irmãos, tudo flui. A gente clama a Deus, eis-me aqui. Por quê? Porque nós estamos adorando, nós estamos servindo. Porque, irmãos, a fidelidade ela tem a ver com gratidão. Dízimo não tem a ver com lei. Se você vai lá em Gênesis 14, 18, você vai ver que Abraão, ele dá o dízimo a Melquisedeque antes da lei. Nessa época não tinha igreja, não tinha princípios religiosos, não tinha lei, mas tinha dízimo. O homem servia a Deus, ganhou uma vitória sobre 4 reis, e o que ele fez? Ele tira o dízimo de tudo e entrega a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus eterno. Aí eu pergunto para os irmãos: Abraão, ele foi abençoado porque ele deu o dízimo, ou ele deu o dízimo porque ele foi abençoado? Ele foi abençoado e depois ele deu o dízimo. O que eu quero dizer para você? Deus te abençoa, irmão, porque Ele acredita que quando Ele te abençoa, você vai abençoar o reino. Você vai pegar a parte que é dele, como gratidão, como louvor, como adoração, como fidelidade, e vai entregar. Aí Deus te abençoa.
né? Nessa época, a base do relacionamento com Deus não era a lei, era a promessa, a graça e a fé, só. Abraão teve fé, Deus agiu com graça e fez promessas a ele. Não tinha lei. Quando Jesus vem, Ele restaura esse mesmo momento na nossa vida. Hoje nós vivemos debaixo da graça, pela fé e debaixo da promessa da vida eterna. E Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, assim como houve a mesma disposição de ofertar no passado, antes da lei, depois da lei, a gente continua. Isso é fidelidade ao Senhor. Isso abre porta. Isso te dá prosperidade. Isso te dá crescimento. Isso te dá condição de servir a Deus de uma maneira muito mais profícua, né? Deus vai te abençoar para que você possa abençoar o reino. Então nessa noite eu quero perguntar para você: quem entendeu a chave da fidelidade? Levanta a mão, por favor. Querido, fidelidade, isso é entre você e o Senhor, entre você e Deus. A minha missão como pastor é te instruir, é te ensinar, não te coagir. Se você não der o dízimo, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso, Deus vai, o telhado da sua casa vai cair. Tem nada a ver com isso, irmãos. Deus ama o filho que é fiel, Ele também ama o filho que não está conseguindo ser fiel, mas Ele quer que nós sejamos fiéis. Aí aquela história, um Ele premia, o outro Ele corrige. A pergunta é: você quer continuar sendo corrigido ou você quer ser premiado? Essa é a questão da sua vida. O que eu quero ser? Premiado ou corrigido? Eu não vou deixar de ser filho, mas o Senhor Ele vai me tratar como filho, numa condição ou noutra. Aí cabe a mim escolher. Então eu quero que você fique em pé nesse momento, para que você possa estar colocando a sua vida diante de Deus. São chaves, se nós vamos usar